Esse é o terceiro vídeo da série de estudos para o concurso da Petrobras, cargos da área de elétrica, eletrônica e instrumentação. Vou deixar na descrição o link dos outros vídeos com a resolução de questões de concursos anteriores e deixa aí seu like para você me ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Vamos às questões. Essa questão é interessante porque ela traz 5 afirmativas, ou seja, 5 pontos. E se você tiver com os conceitos aí fixados na sua cabeça, você responde essas 5 questões dentro de uns 2 minutos, porque não tinha que calcular praticamente nada nela. Era basicamente uma questão conceitual. Vamos à pergunta. A figura acima mostra um circuito monofásico alimentado por fonte de tensão senoidal, cuja frequência é igual a 60 Hz. 3 instrumentos ideais são adequadamente inseridos no circuito para medir a tensão, a corrente e a potência ativa consumida pela carga. Os valores de tensão e corrente são eficazes, enquanto o valor de potência é uma grandeza média. Para determinada condição de operação, os valores das leituras desses instrumentos são 200 volts, 10 amperes e 800 watts. Com relação à indicação dos instrumentos e aos elementos de circuito, julgue os itens subsequentes. Primeiramente, está dizendo aqui que os instrumentos são ideais, ou seja, eles não geram nenhum tipo de efeito de carga no circuito. A primeira afirmativa nos diz o seguinte: o valor da resistência é igual a 8 ohms. O primeiro conceito que a gente tem que entender em um circuito simples como esse é que a potência ativa do circuito, ou seja, a potência medida em watts, ela é dissipada sobre o resistor. E a potência reativa do circuito, ela é dissipada no indutor. Outro dado que nós temos que entender é que, sendo um circuito série, a corrente que passa no resistor é exatamente a mesma que passa no indutor, tanto em módulo como em ângulo. Sendo esse um circuito indutivo devido à presença do indutor, nós vamos ter que a onda de tensão, coloquei aqui como referência aqui no zero, já a onda de corrente ela estará atrasada em relação à onda de tensão. Logo, a onda de corrente ela vai começar pouco depois da onda de tensão. Temos que a potência é igual a V vezes I. Porém, nós não temos a medida de tensão no resistor, nem a medida de tensão no indutor. Então, tem outra relação, que potência é igual a R I ao quadrado. Isolando o R, que é o que eu preciso encontrar, eu tenho que R é igual a potência sobre I ao quadrado. Logo, R vai ser 800 dividido por I ao quadrado, que é igual a 800 dividido por 100, que é igual a 8 ohms. Essa alternativa ela está correta. Essa corrente que está circulando no circuito, ela tem um módulo e tem um ângulo. O módulo dela é 10 e o ângulo ainda não está definido, vamos chamar de θ. Logo, independente do ângulo, o módulo da minha corrente é esse. Então eu uso ele para fazer o cálculo aqui. A questão 85 nos diz o seguinte: não é possível se ligar o watímetro nesse circuito de modo que a sua leitura indique o valor da potência reativa absorvida pela carga. Essa alternativa ela está correta. O watímetro ele é exclusivamente um instrumento, nesse caso aqui, de medir potência ativa. Se nós quiséssemos medir a potência reativa, nós teríamos um outro instrumento similar a esse, chamado de varímetro. Ele é um medidor de volt-ampere reativo, que é a minha unidade de potência reativa. A ligação deles no circuito é a mesma, porém, a construção interna do watímetro é diferente da construção interna do varímetro. Questão 86. Por meio das medidas efetuadas no circuito, não é possível calcular o fator de potência. Essa questão ela está errada. Através dessas medidas que eu tenho aqui, tensão, corrente, potência, e através da medida de tensão e corrente, eu tenho também a indicação indireta, ou seja, sem ser mostrado pelo instrumento,
da potência aparente. A potência aparente, S, é igual a V vezes A, que no caso do nosso circuito é 200 vezes 10, que é igual a 2000 VA. Unidade de potência aparente é o VA. De posse desses dados e através do triângulo das potências, nós podemos calcular o fator de potência da nossa carga. Note que o exercício não pede para calcular, mas para provar que essa questão está errada, eu preciso mostrar que é possível calcular. Eu tenho nesse eixo a potência real, 800 watts medidos pelo medidor, pelo watímetro, e eu tenho a minha medida de potência aparente calculada a partir das medidas do amperímetro e do voltímetro. O fator de potência da minha carga é definido como cosseno do ângulo φ, que é esse ângulo gerado aqui. Cosseno de φ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. 800 dividido por 2000, que é igual a 0,4. Logo, com os dados informados para a gente, é possível sim calcular o fator de potência da carga, e essa afirmativa ela está errada. Através do triângulo das potências, eu percebi que a minha potência ativa ela é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso me dá o cosseno de φ, que é o meu fator de potência. Porém, se eu dividir o cateto adjacente, que é o Q, pela hipotenusa, que é igual a 2000, eu vou encontrar o seno do meu ângulo φ. Logo, Q vai ser seno de φ vezes 2000 VA. O cosseno de φ é igual a 0,4, que foi calculado anteriormente. E temos a seguinte relação trigonométrica, que diz que seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ é igual a 1. Essa é uma relação da trigonometria. Logo, eu tenho aqui o cosseno ao quadrado e eu tenho o 1. Só me falta agora o seno ao quadrado. Seno ao quadrado de φ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de φ. Seno ao quadrado de φ é igual a 1 menos 0,4 ao quadrado. Seno ao quadrado de φ é igual a 1 menos 0,16. Seno ao quadrado de φ é igual a 0,84. Seno de φ é igual a raiz de 0,84. Sendo a potência aparente dada por Q é igual ao seno de φ vezes 2000 VA, Q é igual a raiz de 0,84 vezes 2000. De posse do valor da nossa potência aparente, eu consigo agora calcular a minha reatância indutiva. XL igual a 2π FL. Eu estou procurando a minha indutância. A minha potência aparente Q é igual a XL, que é uma indutância em ohms, vezes I ao quadrado. É aquela mesma relação para a potência ativa. R vezes I ao quadrado. Se eu tenho Q, que é um número, e eu tenho I, logo XL é igual a Q sobre I ao quadrado. Esse é um número difícil de calcular de cabeça. Sendo assim, se fosse pedido para você calcular no concurso, provavelmente isso aqui daria um número muito mais fácil de calcular. E essa maneira aqui de calcular talvez seria uma maneira mais fácil do que essa. Geralmente, essa raiz aqui cai em um número muito diferente, muito difícil às vezes.
e a gente tenta calcular dessa maneira aqui, com essa propriedade. Porém, essa questão não pediu para ser calculada, eu só estou demonstrando para ver se pode ser calculado ou não, para provar a resposta. Mil oitocentos e trinta e três dividido por 10 ao quadrado, que é igual a 18,33 ohms. E eu preciso fazer uma correção aqui, eu fiz rápido aqui de cabeça e acabou que eu fiz errado. Aqui não é mais, é menos. Então eu vou corrigir, vou apagar esse mais aqui, vou colocar menos. E das duas maneiras eu cheguei no mesmo resultado. Com essa equação ou com essa aqui, eu cheguei no mesmo resultado de 1833 VAR. Isolando L nessa equação, nós vamos ter que L é igual a XL dividido por 2πf, que é igual a 18,33 dividido por 2π vezes 60, que é igual a 0,0486R ou 48,6 mH. Essa é a indutância calculada do circuito. Logo, é possível sim calcular nossa indutância através dos valores fornecidos e essa alternativa está correta. Vocês perceberam que todas essas contas que a gente fez aqui, elas não eram necessárias para responder a questão. Porém, se você não sabe dos conceitos aqui do circuito, ainda assim é possível provar através aqui de cálculos se a resposta está certa ou errada. Questão 88. Na situação mostrada, se a frequência da fonte for alterada para 50 Hz e a resistência e a indutância da carga forem mantidas, somente a leitura do voltímetro não será modificada. Observem aqui o seguinte. O voltímetro ele está ligado aqui em paralelo com a fonte. A bobina de tensão do vatímetro também está ligado em paralelo com a fonte. Porém, a bobina de corrente do vatímetro e o amperímetro estão ligados em série com o circuito. Dessa forma, se eu alterar a corrente que circula pelo circuito, eu vou alterar a medida do vatímetro e do amperímetro. Nós vimos que a reatância indutiva XL ela está intimamente ligada com a frequência 2πfL, onde F é a frequência. E você pode ver que ela é diretamente proporcional. Logo, XL aumenta se a minha frequência aumenta. E XL diminui se a minha frequência diminui. Sendo assim, as medidas do vatímetro e do amperímetro serão alteradas com a alteração da frequência. Como a frequência diminuiu, nós temos esse segundo caso onde XL diminuiu. Se XL diminuiu, a impedância total do meu circuito ela diminui. Sendo assim, essa corrente que circula aqui ela vai aumentar. Como o voltímetro não faz medida de corrente, ele faz medida de tensão e ele está ligado diretamente aqui na fonte, a medição dele não vai ser alterada. E essa questão ela está correta. Eu tenho aqui o gabarito oficial, então nós podemos ver que todas as respostas bateram corretamente. 84C, 85C, 86E, 87C, 88C. Com isso nós finalizamos o primeiro vídeo sobre esses circuitos de corrente alternada. O próximo vídeo também será sobre circuitos de corrente alternada. Se inscreve aí no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bons estudos a todos, boa sorte e até o próximo vídeo.